Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Na aula de hoje, aliás, nessa semana, né, a gente viu um pouquinho sobre transformações lineares e núcleo e imagem de uma transformação. Então, falando brevemente o que é uma transformação linear, é nada mais nada menos que uma função entre dois espaços vetoriais. Então, primeiro você tem dois espaços vetoriais que a gente vai chamar P de W e vai considerar uma função sai de V e chega em W. E essa função aqui é que ela satisfaz duas propriedades, né? E a primeira propriedade é você poder quebrar na soma. Então você pega dois vetores de V e quando você soma, você pode quebrar dessa forma. E outra propriedadezinha é o seguinte, que quando você pega um escalar e multiplica pelo vetor, você aplica a sua transformação. Na verdade, daqui para frente, eu vou estar falando função e transformação, mas é a mesma coisa, tá? O R sai, você pode escrever desta forma, bom? Então, transformação linear é nada mais ou menos que isso, viu? E aí, como o matemático adora inventar nome para as coisas, quando você tem uma transformação linear, ou seja, uma função que satisfaz essas duas propriedades de um espaço chegando nele mesmo, se chama essa T de operador linear. Por linear. Muito bem. Bom, vamos ver um exemplinho, né, ilustrando isso. Então, um exemplo bem rapidinho, né, é o seguinte: considere a seguinte função ou transformação, né, que sai de R3, chega em R3 e faz o seguinte, né? Ele vai pegar o vetor aqui em R3, levar no seu oposto, né? Aqui, gente, a gente poderia estar escrevendo dessa forma ou estar escrevendo desta outra forma também, dá na mesma, tá? Mesmo. Só que para a gente provar que essa função aqui é uma transformação linear, a gente nem vai precisar escrever os vetores de R3 dessa forma bem explícita, tá? Porque, veja bem, a gente tem que ver que satisfaz aquelas duas propriedades. Então, primeiramente, vamos verificar se satisfaz a propriedade da soma. Então, eu quero mostrar que isso daqui pode ser escrito como T de U mais T de V. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Aqui você vai simplesmente, né, aplicar qual que foi a definição da sua função, né? Que foi essa daqui. E ela pega isso daqui e leva em menos o que está aqui dentro. Então, isso aqui vai ser menos V. Aí a gente pode distribuir esse menos, né, por se tratar de um espaço vetorial. Então, para facilitar a nossa notação, eu vou colocar desta forma. V. Então, dessa maneira, né, a gente tem que o menos U, na verdade, é o T de U, e o menos V, na verdade, é o T de V. Tá? Então, desta maneira, a gente verificou a primeira propriedade. E a segunda se dá de maneira bem semelhante, né? Que você vai pegar um escalar qualquer, multiplicar um vetor e verificar se a gente consegue tirar esse escalar para fora. Bom, então novamente aplicando a definição da nossa transformação linear nesse exemplo, ela pega o que está aqui dentro e coloca um sinal de menos fora. Agora você só precisa organizar dessa forma também, que é uma das propriedades de espaço vetorial. E acabou, né? E você tem que vai ser igual a R que multiplica
Pediu. Muito bem. É... Mas todas as transformações são lineares? Não. Vamos ver um exemplo aqui, onde pode falhar, né? Transformações lineares, em geral, vão ser funções, né, que muito simples. Então você não vai poder ter coisas elevadas ao quadrado, ter raiz, ter fração, tipo, acho que fração até dá. Tomar constante também não vai dar muito certo. Porque, por exemplo, ó, se você pegar a transformação aqui, R2, peguei, tem esta cara aqui, ó, é bem simplesinho, ó. Vou colocar aqui, ó. Ela pega xy, leva em x mais 1, y mais 2, tá? Isso daqui já vai dar problema na propriedade da soma. Porque, veja bem, se eu considerar dois vetores aqui, eu vou chamar o primeiro vetor de AB, segundo de CD, calcular aqui o que seria o nosso T de U mais V, isso aqui é o que, né? Vai ser T de A, eu preciso botar um outro parênteses aqui, né? A vírgula B mais T, T, tá? Isso daqui é igual a... Aí o que a gente faz, né? A gente soma as coordenadas, né? Então isso aqui é igual a mais C, vírgula, B mais D. E agora a gente aplica a definição da nossa transformação, né, e função nesse exemplo, né, que ela pega a primeira coordenada e soma com 1. Então vai ser A mais C somada com 1 e B mais D somado com 2. Certo? Então, deu exatamente isso. Aí agora, o que a gente faz, né? Isso aqui, na verdade, teria que ser igual a T de A mais T de A, vírgula B, mais T de C, vírgula D. Tá? Mas vamos fazer em separado, né? E ver se vai dar certo, né? Então, vamos ver o que é T de A mais B, desculpa, T de A, vírgula B, mais T de CD, né? Se der igual a isso daqui, aí beleza, né? Funciona. Mas vamos ver se vai dar certo. Então, T de A, vírgula B vai ser A, B, 2. T de CD vai ser o quê? Vai ser vírgula T. E aí, quando a gente soma coordenada a coordenada, vai dar o quê? Vai dar A mais 2 e B mais D mais 4. Ou seja, deu diferente, né? Então, essa função aqui, ela não é uma transformação linear porque ela fere, né, a primeira propriedade. Porque tanto a primeira propriedade quanto a segunda, elas têm que valer para todos os elementos, tá? Pra todos os elementos do domínio. E a segunda propriedade para todo escalar em R, né? Então, se existir pelo menos dois vetores ou um escalar que não funciona, significa que a transformação não é linear. Muito bem. Agora, a gente vai ver um resultado que vai nos ajudar a encontrar, né, a determinar transformações lineares com poucas informações. Então, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, vou copiar esse resultado e colar aí. Só um momento. Antes disso, antes de colar o resultado, deixa eu só fazer uma pequena observação. Eu já ia quase me esquecendo, que é o seguinte, é, passinho aqui, deixa eu
Ah, dado, acabou. É, 1, 2, 3, certo. É, é o seguinte, gente. Eu tenho uma transformação linear de V em W, uma propriedade bem interessante que é o seguinte, e ela leva o elemento neutro aqui do V no elemento neutro do W, tá? Porque, por exemplo, né, se caso o V for R2, então o elemento neutro aqui é o par 0, 0, né? E se o W for espaço dos polinômios de grau 2, vai ser o polinômio nulo. E aí, se a gente tem uma transformação linear, a gente pode afirmar com certeza que ela leva o zero do zero, né? Ou seja, ela leva o elemento neutro do V, o elemento neutro do W, tá? E como é que a gente mostra isso? É bem simples na real, sabe? E o t de zero em V, né? Aqui eu estou olhando ele em V. Eu posso escrever ele como sendo o quê, né? Zero vezes... Aqui é o zero escalar, viu? Então, eu vou colocar ele cortadinho aqui só para fazer distinção, porque esse cortadinho é o elemento neutro do espaço, né? E esse zero aqui é o escalar zero, né? O número real, tá? Então, se eu pegar zero e multiplicar por um vetor qualquer, de V, isso aqui vai me dar o elemento neutro, tá? Então, esse t do elemento neutro é igual ao t do escalar zero multiplicado um vetor qualquer, tá? Então, pega um vetor qualquer e faz isso. Usando a segunda propriedade de transformação linear, você pode tirar esse zero para fora. Então, vai ficar zero escalar zero, né? Multiplica t de v. Agora, o pulo do gato está aqui, ó. Esse t de v, ele é um elemento de w, né? Porque eu peguei um vetor vzinho aqui e levei ele em w pela t. Então, quando eu pego o zero escalar e multiplico um vetor que está em w, isso aqui vai fornecer para a gente um elemento neutro que está em w, tá? Então, parece simples, né? Tipo, essa sequência de igualdades, né? O fato é, mas é importante lembrar, fazer essa distinção, né? De onde está cada elemento neutro, tá? Bom, e de maneira bem semelhante, né? Você consegue mostrar também, usando as propriedades de linearidade, né? Que você tira o menos para fora também, dá certo. E se você pode quebrar na soma, você pode quebrar na subtração também, sem muitos problemas. Muito bem. Então, agora sim, agora eu vou criar, né? O resultado que vai ajudar a gente a determinar uma transformação linear com poucas informações. E é esse resultado aqui. Esse teorema, ele diz o seguinte, ó. Vamos tentar entender o que está escrito aqui. Eu tenho dois espaços vetoriais, V e W, né, que são os espaços que eu vou trabalhar a minha transformação linear. E se eu tenho esse conjunto aqui, formado pelos elementos V1 até Vn, que formam uma base de V, vamos até fazer um destaque aqui, né? Aí eu tenho uma base, né? E eu tenho um subconjunto de W, né, que tem a mesma quantidade de elementos da base de V. Aqui eu não estou em W, eu não exijo que seja base, tá? Então, com essas duas condições, o teorema ele afirma, né, que existe uma única transformação linear que leva elementos da sua base em elementos desse subconjunto. Então, se você trocar a base, vai existir uma única transformação, só que vai ser diferente.
E se você trocar subconjunto, também é diferente. Então, para cada base, para cada subconjunto de W, né, para cada base de V e para cada subconjunto de W, você tem uma única transformação linear, né, atrelada a esses dois objetos. Para quem está curioso ou curiosa, né, em ver por que isso funciona, nas minhas notas de aula, né, que é o PDF que eu deixo disponível, né, para todo mundo, está feito com detalhes, né, a demonstração desse teorema. E é uma demonstração até relativamente curta, viu, gente? Muito, não é para ser difícil assim entender por que isso funciona, tá? Bom, uma vez feito isso, né? Vamos fazer um exemplo, entender como é que funciona. E agora eu vou fazer um exemplo diferente do que foi feito em sala de aula, né? Fiz essa semana. Vai ser esse. Então aqui é o seguinte, ó, esse exemplo ele dá uma transformação linear. Tipo, ele fala que você tem uma transformação linear que sai de R2 e chega no conjunto polinômios de grau 2. E aí ele só te dá essas duas informações, ó. Uma informação que t de 1 dá esse polinômio e t de 2 3 dá esse outro polinômio aqui, tá? Aí ele pede duas coisas para a gente, né? Calcular qual que é o valor t de menos 1, 2 e t de AB geral. Então, aqui é o seguinte, se você achar quanto que é t de AB de maneira geral, aí basta você substituir o A por menos 1 e o B por 2 e você encontra isso aqui, tá? Então, o lance é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reparar que esses dois elementos, né, que foi aplicado o t, que é 1, 1 e 2 e 3, forma uma base para R2. Porque se caso formar uma base para R2, significa que a gente pode estar aplicando o teorema, né? Então o teorema vai garantir que existe uma única transformação linear que sai de R2 e chega no conjunto dos polinômios de grau 2 e tem esse comportamento, né? Que leva o 1, 1 nesse polinômio aqui e o 2, 3 nesse outro polinômio aqui. Bom, bom, então a primeira coisa é checar que isso de fato é uma base, né? Então, para isso, vamos chamar de B, conjunto formado, né, por esses dois elementos. Vai ser 1, 2 e 3. Tá. Então, para ser base, a gente tem que mostrar que esses elementos satisfazem duas propriedades, né? A primeira é que eles são linearmente independentes, e a segunda é que eles geram, né, todos os elementos de R2. Para mostrar que eles são linearmente independentes, um jeito é o seguinte: você pega um número e multiplica o primeiro vetor, pega um outro número e multiplica o segundo vetor, e iguala isso ao elemento neutro do ambiente, né? Se caso os únicos valores que satisfazem essa equação para alfa e beta forem iguais a zero, significa que os dois vetores são linearmente independentes, né? Ou seja, eles não são múltiplos um do outro, né? Então, agora para resolver isso, basicamente é só juntar todas as informações e resolver um sistema que vai aparecer, né? Então aqui eu tenho que vai dar alfa e alfa, aqui vai dar 2 beta, vírgula 3 beta, e tudo isso igual a 0, 0, tá? E agora eu junto tudo, né? Então vai dar alfa mais 2 beta, alfa mais 3 beta, que vai ser igual a 0, 0, tá? Então eu tenho que alfa mais 2 beta é igual a 0 e alfa mais 3 beta é igual a 0. Bom,
Então, da primeira equação eu tenho que alfa vai ser igual a menos 2 beta. Substituindo na de baixo, a gente vai concluir o quê, né? E menos 2 beta mais 3 beta igual a zero, né? Então, disso aqui a gente tem que beta é igual a zero. E substituindo aqui, né? A gente vai ter que alfa vai ser igual a zero também. Então, desta forma, né, a gente tem que esses dois vetores são linearmente independentes. Agora, para mostrar que eles geram R2, basta a gente fazer o seguinte, ó, vamos pegar um vetor qualquer de R2, aí eu quero encontrar qual que é o número que multiplica o primeiro vetor, e é o 1 e 1, mais qual que é o número que vai multiplicar o vetor 2 e 3, de maneira que vai dar igual a isso daqui, né? Então, o que que eu quero fazer, né? Aqui é o seguinte, gente, ó, eu tenho par xy, então eu quero encontrar a e b em função de xy, de maneira que eu consiga escrever, né, o par xy como alguma coisa aqui que vai depender de x e y, que multiplica o primeiro vetor, e alguma coisa aqui que vai depender de x e y, que multiplica o segundo vetor. Então aqui é um sistema que a gente vai resolver novamente, tá? E a gente vai dar um jeito de isolar a e b e deixar em função de x e y. Então, via de regra, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui você repete, multiplica tudo que dá para multiplicar, junta tudo que dá para juntar. E você vai ter que x e y vai ser igual a 2b, a 3b, tá? Então, a primeira coisa você tem o quê? Que x vai ser igual a mais 2b e y, né, vai ser igual a mais 3b. Aí eu vou isolar o A aqui na primeira e vamos ver o que que dá, né? Eu isolando o A aqui vai dar x menos 2b, tá? Bom, e vou colocar essa informação aqui embaixo, né? Aí eu vou ter o seguinte, ó. Então, eu vou ter que y vai ser igual a x menos 2b mais 3b. Com isso, a gente tem que y, né, vai ser igual a x mais b. Então, desta forma, a gente tem que b é igual a y menos x. Se eu não errei nas contas, eu acho que é isso mesmo, né? Que o y é igual a... Desculpa, o y não. O b vai ser igual a y menos x. Aí agora a gente pega isso daqui e substitui aqui. Então, desta forma, a gente tem o seguinte, que o a vai ser igual a... y... Falhou aqui, ó. X menos 2 que multiplica b. Vai ser 2y menos 2x. Não, menos com menos aqui é mais, né? Certo, então desta forma a gente tem que isso daqui vai ser igual a 3x menos 2y. Então você tem que o seu A ele é igual a 3x menos 2. Bom, ok. Então isso significa que a gente consegue escrever o nosso par xy como sendo A, né, que multiplica 1,1 mais B que multiplica 2 e 3, né? E aí o A, né, a gente descobriu que é
3x menos 2y. E o b a gente descobriu que é y no x. Isso daqui vai ser muito útil para a gente, porque agora, para a gente determinar quem que é a transformação linear de maneira explícita, é só você aplicar o t de xy, tá? Eu aplicar o t aqui é a mesma coisa que aplicar o t aqui, né? Porque os dois são iguais. Então, isso aqui é a mesma coisa que... Vou fazer com esse de cima aqui primeiro, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, vai ser t a t 2, 3, é isso aqui. Então, eu posso quebrar... Como estamos lidando com uma transformação linear, a gente pode quebrar na soma. Então, isso aqui vai ser mais... E, novamente, né, como estamos num ambiente de transformações lineares e o tema transformação linear, a gente pode tirar tanto A quanto B para fora. Então, vai ser A, fica T de 1,1, mais B, que multiplica o T, 2,3. Agora, o que a gente vai fazer, né? A gente só vai usar a informação que nos foi dada sobre o que é o T de 1,1 e o T de 2,3. Bom, o T de 1,1, só dar uma olhadinha aqui. T de 1,1 é... antes disso, deixa eu voltar os valores de A e de B, né? Então, o A ele é 3x menos 2y. O T de 1,1 é o polinômio... Cadê o polinômio? X quadrado. Eu fiz um negócio e... Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu acho que vai ajudar a gente. No lugar de xy, eu vou colocar a e b para não misturar com os polinômios, tá? Então, vamos pegar a próxima lousa, né? E aí, no lugar de xy, eu vou colocar, sei lá, duas outras letras lá, z e w, né? Então, se eu colocar z e w no lugar, vai dar a mesma coisa, viu, gente? Ó, eu vou colocar, vai dar 3z menos 2w, que multiplica 1,1 mais w menos d, multiplica 2 e 3, tá? Então, se eu caso eu calcular a minha t, z e w, isso daqui vai dar isso aqui, ó. 3z menos 2w, t de 1,1 mais w menos e, t de 2, 3. Ok. Aí agora é só a gente substituir, né, para ver o que dá os polinômios aqui, né? Então aqui, esse primeiro aqui é o polinômio x² mais 3, menos, né? Menos 3x mais 2. E aqui o outro é o polinômio menos x² mais 1. Tá? Aí agora a gente distribui tudo, né? Ajeita as contas, tudo direitinho, né? E no final você vai ter que isso daqui vai ser igual a isso daqui, gente. Ó, vai dar 4z menos 3w multiplica x²,
tá? Aí você distribui tudo que tem que distribuir e tal, e vai juntando tudo com relação aos potências de x, tá? Aí aqui vai dar mais 6w menos 9z x o z menos 3w, tá? Então, t de zw é igual a essa expressão aqui. No caso lá, ele pediu t de ab, né? Então, é só você trocar pelo a e b. É que eu não tinha colocado antes para a gente não confundir com o outro, né? Mas, você quer colocar ab? Não tem problema, né? Só troca o que tem z por a e o que tem w por b, né? Que vai dar 4a menos a. E cuidado, viu, gente? Esse a e b que eu estou colocando aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver com esse A e B daqui, viu? É que eu tive a infelicidade, né, de escolher o A e B, eu devia ter colocado alfa e beta, né, para isso aqui. Tudo bem. Então, x quadrado mais 6b menos 9a e 5a menos 3b. Com isso, se você calcular aqui menos 1, 2, é só substituir, né, o menos 1 pelo a e o 2 pelo b, né? Então você vai ter que aqui no primeiro vai dar menos 10x quadrado, aqui no segundo vai dar 21x e aqui no terceiro vai dar menos 11. Bom, só dá uma praticada, gente, que não tem erro, tá certo? Bom, agora o nosso próximo tópico, né, vai ser o que é o núcleo, né, e a imagem de uma transformação linear, né? Então, só para colocar aqui, né, agora a gente vai ver núcleo e imagem. Ok, então, esse conceito é bem clássico e, para início de conversa, a gente tem que dar uma transformação linear. E sair de V, chega em W, tá? Então, temos uma transformação linear. Aí, a gente vai definir o núcleo da seguinte forma. Então, para a gente, o núcleo de T, né? Vai ser o quê? Vai ser o seguinte conjunto, ó. Vai ser o conjunto formado por elementos de V, tais que a transformação leva eles no zero de W, tá? Então, são todos elementos, né, que o T leva para o zero de W. Tá? Isso aqui a gente chama núcleo de T. E a notação que a gente vai usar vai ser essa daqui, ó, chama de nuc T. Porém, é bem comum também chamar isso de char de T, né? E aí vem da palavra inglesa kernel, né? Também significa núcleo. Mas, como estamos no Brasil, vamos falar o bom e velho português, né? Porque a gente tem palavra em português para tudo, tá? Não precisamos disso aqui não. Ok, e a imagem é a imagem mesmo que a gente está acostumado no contexto geral de funções mesmo, né? Então, a imagem T é o conjunto formado pelos elementos de W, né? Tais que existe um elemento no domínio, tal que a T leva esse cara no domínio, o cara do contradomínio, né? Ou de W, tá? Bom,
aqui a gente vai abreviar como IM de T, tá? E aqui é isso mesmo, né? A imagem, eu acho que dá na mesma, né? Certo. Aí, beleza, né? A gente tem que, por exemplo, né, uma transformação linear ela vai ser sobrejetora, né? E o W, né, foi igual à imagem de T. Ah, você pode tomar isso como definição, inclusive. Bom, e além disso, né, a gente tem uma proposição bem interessante, né, que tanto os vetores que formam o núcleo, né, detalhe, ó, nunca se esqueçam disso, viu, pessoal? O núcleo é formado por vetores que estão dentro de V, tá? E a imagem por vetores que estão dentro de W. Bom, então toma cuidado com isso. E, e um resultado interessante que a gente tem sobre núcleos e imagens, né, é que tanto os vetores do núcleo quanto os vetores da imagem, eles formam subespaços vetoriais em seus respectivos espaços vetoriais, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Querendo dizer o seguinte, ó, só para constar, eu vou colocar aqui a proposição, tá? Então, como o núcleo ele é um subespaço de V, como núcleos são formados pelos elementos de V, então ele vai ser um subespaço vetorial de V. E a imagem vai ser um subespaço vetorial de W, tá? É uma maneira, na verdade, é bem simples, né, você checar isso, né? Porque lembrando o que é subespaço vetorial, lembra o seguinte, ó, se a gente tem um espaço vetorial e a gente quer pegar um pedaço desse espaço vetorial e checar se é subespaço, a gente não precisa verificar, né, todas as 8 propriedades que já valem no espaço vetorial, porque elas também vão valer aqui dentro também, tá? O que você precisa checar é duas coisas somente, né? E esse S, se você pegar dois vetores aqui dentro e somar, ele ainda continua caindo dentro de S. E se você pegar um vetor aqui e multiplicar por um escalar, ele ainda continua caindo aqui dentro de S. Tá? Porque dessa forma, como o S já satisfaz todas as propriedades de espaço vetorial, ele vai ser um espaço vetorial em si mesmo, né? Porque não vai ter ninguém escapando para fora, né? Então, aqui é o seguinte, você já sabe que o V é um espaço vetorial, então basta checar que se você pegar dois elementos que estão, por exemplo, para mostrar que o núcleo é um subespaço vetorial de V, né? Basta você pegar dois elementos do núcleo, mostrar que a soma ainda é um elemento do núcleo, e se você pegar um elemento do núcleo e multiplicar por um escalar qualquer, ele ainda cai dentro do núcleo. E isso é relativamente tranquilo de ver, viu? Basta você fazer o seguinte, ó. Vamos pegar dois elementos do núcleo, né? Então pega o V dentro do núcleo. Se eles estão dentro do núcleo, significa o quê, né? Que tanto o T de U quanto o T de V, eles vão ser iguais a zero. Aí, quando você somar eles, aí o que você tem que fazer, né? Você tem que verificar se a soma está dentro do núcleo, ou seja, se o T disso aqui dá zero. Mas como o T é uma transformação linear, então você pode quebrar ela na soma. E aí cada um deles é zero, né? Então no final vai ser zero. Tá? Lembrando que esse zero, né, é o elemento nulo, é o elemento neutro, né, do W. E da mesma forma, né, você vai pegar um escalar qualquer, multiplicar por um vetor que está no núcleo, né? Aqui faltou só concluir, né? Então com isso aqui a gente conclui V está dentro do núcleo, né? Melhor aqui. V está dentro de T, tá? Aí agora que é o seguinte, né? Você vai verificar se isso aqui também dá zero, tá? Porque se der zero, significa que o vezes R vezes U está no núcleo. Então, usando a segunda propriedade de transformação linear, você tira o R para fora, o T de U dá zero, né? Então, com isso, você tem que R vezes U
também está dentro do núcleo de T. E desta forma você tem que o núcleo é um subespaço vetorial. Aí você repetindo uma técnica bem semelhante, né, você verifica também que a imagem é um subespaço vetorial de W, né? E outra coisa também bem interessante da gente ver é o seguinte, que a T ela vai ser injetora se somente se o núcleo só tem o zero lá dentro, né? No caso aqui é o zero do V, tá? Lembrando que é injetora, né? Uma função ela é injetora se quando você pega dois elementos diferentes, né? Ela é levada em dois elementos diferentes, tá bom? Então também não é difícil mostrar isso, mas para ver isso com mais detalhes, só dá uma olhadinha nas notas lá, que está bem feitinho lá. Muito bem. Aí, uma outra definição que a gente vai dar é a seguinte, é mais nomes. Vou só copiar aqui. Definição de posto e de nulidade, né? Bom, como tanto o núcleo quanto a imagem são subespaços vetoriais, então faz sentido você falar da dimensão de cada um, né? Porque lembrando, o que é a dimensão? A dimensão é a quantidade de vetores da base, tá? Então, se você, por exemplo, está no R3, você pode falar que a dimensão do R3 é 3. Por quê? É por causa desse 3 aqui de cima? Bom, a princípio não, né? A princípio é porque a base de R3 é formada por 3 vetores, né? Então, você sempre atrela a dimensão de um espaço vetorial pela quantidade de elementos de sua base. Então, a gente vai chamar de posto de T a dimensão da imagem, T, e de nulidade de T a dimensão do núcleo de T. Tá? Então, é isso. Não tem erro. E aí, a gente vai passar por um exemplo aqui bem rapidinho. Eu vou copiar ele aqui, tá? Só para a gente ganhar um pouquinho de tempo e a gente não se estender tanto. E é esse exemplo aqui, e aí eu comento ele rapidinho aqui com vocês. Esse aqui, pessoal. Ó, imagina o seguinte, ó, imagina que você tem uma transformação linear que ela sai de R3 e chega em M2, né, que é o conjunto das matrizes 2 por 2, tá? E a transformação ela é dada por essa cara aqui, ó, ela pega um vetor aqui de 3 coordenadas e leva nessa matriz, né? Então, na primeira entrada aqui você soma as duas primeiras coordenadas, na segunda entrada é 0, terceira é 0, e na quarta entrada você pega a terceira coordenada aqui e subtrai da segunda. Bom? Aí, primeira coisa é o seguinte, vamos descobrir o que é o núcleo dessa transformação linear. O núcleo dessa transformação linear vai ser o quê? Vai ser todos os elementos, né, de R3 que são levados na matriz nula, né? Ou seja, na matriz formada por 0, 0 e 0, né? Então, isso aqui vai acontecer quando, né? Quando você tiver que essa matriz aqui for igual à matriz nula, né? Então, essa matriz aqui, ela vai ser igual à matriz nula se acontecer o quê, né? Se cada coordenada dessa primeira matriz for igual a cada coordenada dessa segunda matriz. Então, a primeira coisa tem o quê? Que x mais y é igual a 0 e z menos y é igual a 0. Então, daqui você tira o seguinte, né? Você tira que o z ele tem que ser igual a y e o x tem que ser igual a menos y. Então, você vai ter um vetor que tem essa cara aqui, ó, y é menos y, y que é o próprio y, né? E y aqui porque z é igual a y. E aí, você repara o seguinte, né? Que
todos os elementos, né, que tem essa cara aqui para qualquer y, vai ser levado no 0, 0. Você pode até testar se você quiser. Ó. Você pode pegar, por exemplo, o menos 2, 2 e 2. E aí você checa, ó. Se você pegar a primeira mais a segunda coordenada, vai dar 0 aqui. Aqui já é 0, aqui já é 0. E se você pegar a terceira menos a segunda coordenada, dá 0 aqui também. Tá? E aí observa o seguinte, né, que se eu pegar o vetor menos 1, 1 e 1, qualquer múltiplo dele vai gerar um elemento do núcleo, né? Então esse cara aqui, ele vai ter a base, né, do núcleo. Pô, ele já basta, né? Qualquer múltiplo dele vai ser um elemento do núcleo. Então, como esse aqui é uma base, né? Porque ele gera o núcleo e ele é LI, porque não tem mais ninguém para comparar com ele, então a dimensão do núcleo vai ser igual a 1, né? Porque a gente tem somente um vetor que gera ele. Tá? Agora, para a gente ver a imagem, você tem o seguinte, ó. E a imagem é dada por essa matriz. E se você reparar bem, a gente pode escrever essa matriz como a soma dessas outras três aqui. Portanto, né, se eu considerar o conjunto formado pela primeira matriz, segunda e terceira matriz, ela gera a imagem. Só que essa matriz tem elementos demais, porque a matriz do meio ela pode ser escrita como combinação linear dessa e essa. Basta simplesmente você pegar essa primeira matriz aqui e somar com menos 1 multiplicado essa matriz aqui. Então, você pode tirar essa matriz do meio fora e ficar somente com essas duas aqui, e aí, no caso, essas duas vão ser LI, né? Porque não tem como você escrever uma matriz, por exemplo, essa matriz aqui, como múltiplo dessa, tá? Então, sendo assim, como essas duas matrizes, elas geram a imagem, né? Porque elas geram essas matrizes do meio também, e são LI, elas formam uma base para a imagem. Tá? Então, a dimensão da imagem é 2. Então, nulidade é 1 e posto, o nulidade de T é 1 e posto de T é 2. Tá? E dessa forma, você tem que a seguinte equação é satisfeita. Né? E olha só, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio. E isso aqui não é à toa, sabe? Isso aqui é um resultado que vale para qualquer transformação linear, conhecido como teorema do núcleo e da imagem. Eu vou estar colocando na próxima página aqui, ó. Então vamos lá, ó. Teorema do núcleo e da imagem. Famoso. E ele diz o seguinte, ó, se você tem uma transformação linear, aqui faltou eu corrigir, né, que na verdade aqui é W maiúsculo, né? Então você tem dois espaços vetoriais com dimensão de V finita, mas nesse contexto que a gente está lidando nesse curso é só dimensão finita. E o T aqui é uma transformação linear, então você tem que a dimensão do domínio é igual à soma da dimensão do núcleo com a imagem. Tá? E isso daqui vai facilitar muito a nossa vida, né? Para a gente descobrir posto, né? Ou nulidade, né? De maneira bem mais rápida, né? Então, por exemplo, ó, eu vou agora escrever um último exemplo. Vai ser esse daqui, ó. Imagina que eu tenho essa transformação linear, né? Ela sai dos polinômios aqui de grau 2, chega nos polinômios de grau 3, e é dada pela seguinte expressão, ó. P de x, né? Onde P de x é um polinômio de grau 2, é igual a x P de x. Então, o que está acontecendo? Ó, se a gente, essa função, ela pega um polinômio, né, P de x. Então, imagina que o seu P de x, ele tem essa cara aqui, ó, ax² mais bx.
tá? Então, quando eu aplico o t de p de x, ele vai pegar o x e multiplicar pelo polinômio, né? Então, ele vai pegar o x e multiplicar pelo polinômio. Então, desta forma, eu tenho que isso aqui vai virar ax ao cubo mais bx quadrado mais cx, que é um polinômio de grau 3, tá? Então, agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos tentar descobrir qual que é o núcleo, né, dessa transformação linear. Lembrando, né, que o núcleo dessa transformação linear vai ser igual a os polinômios, né, que são P2R, né, tal que P de P de x é igual ao polinômio nulo, tá? Esse zero aqui é o polinômio nulo, tá? A gente geralmente representa somente por zero, tá bom? Então, a gente precisa ver o que que é isso daqui, né? O que que é o que que são os polinômios que satisfaz essa equação aqui. Então, só reescrevendo, né? Eu quero descobrir o que que é isso daqui. É o polinômio nulo, né? E esse polinômio nulo, ele está dentro dos polinômios de grau 3, né? Então vai ser um polinômio que vai ter essa cara aqui, né? É que no final a gente acaba representando por zero mesmo, né? Porque meio que não faz diferença, né? Isso aqui vai dar zero no fim. Mas enfim, só para a gente enxergar, né? Então, novamente, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar polinômio qualquer aqui e vamos calcular t de p e igualar esse polinômio nulo, né? Então, isso aqui vai ser, como a gente viu, né? Vai ser ax ao cubo, né? Mais bx ao quadrado mais cx. E se eu igualar isso ao polinômio nulo, né? Isso aqui vai ser igual a 0x ao cubo mais 0x quadrado mais 0x mais 0, tá? Aí o que que acontece, né? Igualdade de polinômios, né? Então eu tenho que esse cara aqui tem que ser igual a esse cara aqui tem que ser igual a esse igual a esse. Aí teria um zero escondido aqui que vai ser igual a esse zero, né? Então no fim das contas, você tem o quê? Que o seu p de x ele vai acabar sendo o seu polinômio nulo, né? Porque olha só, o a foi igual a zero, né? O b igual a zero e o c igual a zero, né? Então ele vai ser o polinômio nulo de grau 2, né? Então o núcleo aqui, ele é dado somente, né, pelo polinômio nulo, tá? Então a dimensão do núcleo ou a nulidade, ela é zero, né? Porque você não consegue gerar ninguém com o polinômio nulo, tá? E aí, agora você pode usar o teorema do núcleo de imagem, né? Que o teorema do núcleo de imagem, ele vai dizer o quê, né? Que a dimensão do domínio, né? Que no caso é o espaço vetorial dos polinômios de grau 2, vai ser igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, certo? Só que a dimensão dos polinômios de grau 2 é 3, né? A dimensão do núcleo é zero. Então, para fechar a conta, né, a dimensão da imagem tem que ser 3. Tá? Então, o teorema do núcleo imagem, ele facilita muito, né? Porque a gente sabe que a imagem ela vai precisar 3 vetores, né? Para linearmente independentes, né? Para gerar esse subespaço. Bom, aí é basicamente isso, pessoal. Foi só mesmo uma noção bem básica, né, de transformação linear do teorema de núcleo em imagem, tá? E tem bastante exercício aí para praticar e qualquer coisa estamos à disposição. Então,
Por enquanto é isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima.